Bom, pessoal, bom dia. Para começarmos, vou definir esse vídeo. Ele está sendo feito pelo professor Eduardo Torres, professor do Departamento de Odontologia do campus de Lagarto da Universidade Federal de Sergipe. E temos também a ajuda da acadêmica Rosa de Araújo, do curso de Odontologia da Universidade Federal de Sergipe, do campus da capital. Bom, nesse momento, essa aula corresponderá a uma breve descrição sobre o uso e conceitualização das moldeiras que se usam na odontologia. Para começar, a gente pode observar aqui no lado onde está esse cursor, uma moldeira metálica perfurada superior e na parte inferior uma moldeira metálica perfurada inferior. As moldeiras, de forma geral, são dispositivos que têm como função carregar na sua parte interna, o material de moldagem que será usado para imprimir ou copiar os rebordos da boca do paciente. Um rebordo, claro, que pode ser dentado, como vocês estão observando aqui, um rebordo parcialmente dentado quando existe alguma falta de dentes ou um rebordo completamente edêntulo. E nesse caso, as moldeiras para paciente edêntulo serão abordadas em posterior aula na sua unidade de prótese total. Hoje conversaremos sobre as moldeiras que são usadas para pacientes dentados e parcialmente dentados. Como já tinha mencionado, a moldeira, de uma forma geral, vamos retirar aqui, dessa moldeira da maxila, por exemplo, tem a função de carregar o material e moldar, como eu estou mostrando aqui, moldar a arcada residual do paciente, né? Então, o importante é que essa moldeira deve cobrir e abranger a maior parte ou da sua totalidade desse rebordo residual, como vocês estão vendo aqui. E no momento da retirada, você vai ter na parte interna o molde ou negativo da área que foi copiada. Mas antes de mostrar a técnica em si, que isso corresponde a uma versão posterior do vídeo, vamos descrever brevemente as partes importantes dessa moldeira. Toda moldeira apresenta duas partes. Uma parte que corresponde ao corpo da moldeira, vamos chamar assim, essa parte que eu estou mostrando aqui, que contém o material de moldagem, e uma parte anterior reta, que se denomina cabo, né? A característica do cabo é que ela está No mesmo eixo longitudinal da nossa moldeira, né? E o que nos chama a atenção rapidamente é que existe uma numeração na parte superior, vamos chamar assim, do cabo. Aqui é P06, né, AG. Então, dependendo da marca da moldeira, existirá um código específico, um código para a maxila e um código para a mandíbula. Aqui na moldeira inferior, vocês estão observando um I3, por exemplo, corresponde a outro tipo, a outra marca e tem uma codificação diferente. Para começarmos, vamos inicialmente determinar que a moldeira que tem essa continuidade na sua parte interna corresponde à moldeira da maxila. E aquela que tem esse espaço que eu estou mostrando aqui corresponde à moldeira inferior. Por quê? Porque esse espaço daqui corresponderá ao espaço que será ocupado pela língua. Então já sabemos que existe uma diferença entre a moldeira superior, que é completa, e a moldeira inferior, que apresenta essa fenda, que será o espaço que a língua irá ocupar. De forma geral, essa moldeira, como já tinha mencionado, tem a parte do cabo e a parte do corpo, né? A parte do corpo apresenta uma parte interna, como vocês estão vendo aqui, e essa parte interna acompanha o formato em arco, vou mostrar aqui, da arcada dentária do paciente, né? Então, essa parte corresponderá no molde à parte dentada ou edêntula do paciente.
E essa parte aqui convexa corresponde à parte interna côncava do palato do paciente. Então, esse corpo da moldeira apresenta uma altura, a gente denomina altura de moldeira, isso que eu estou mostrando aqui. E essa altura de moldeira, ela pode mudar. Vamos medir aqui, aproximadamente nesse caso, eu tenho quase um pouco mais de 1,5 centímetros, né? 1,7 centímetros mais ou menos de altura, e essa altura pode ir mudando conforme a extensão da moldeira, né? Isso vai determinar muitas vezes se a moldeira é para paciente dentado ou é para paciente edêntulo. Por quê? Porque quanto maior for a altura dessa área lateral da moldeira, que corresponde ao corpo, isso quer dizer de que você terá uma quantidade de altura, uma distância em altura maior para poder moldar. Então, por exemplo, um rebordo residual com um dente em posição. Tá? Quanto menor for a altura dessa moldeira, ela corresponderá para a moldagem de um paciente edêntulo. Então, essa altura é reduzida, por quê? Porque não temos mais estrutura dentária para ser moldada e unicamente um rebordo residual. Vocês estão vendo nessa moldeira aqui uma característica básica, que existe perfuração. Né? Essas perfurações, ou cribas, né? Elas estão em algumas moldeiras e têm um objetivo, que o material de moldagem que você for utilizar extravasem por essas perfurações e nos ofereçam um tipo de retenção, já que o material estará extravasando por toda essa parte externa, para que no momento da retirada do molde da boca, né, consigamos que o material não se desloque da moldeira e assim conseguiremos ter um molde mais preciso, né? Essa moldeira, ela tem a característica de ser de alumínio, né? Um dos princípios básicos de todo tipo de moldeira é a rigidez. Essa moldeira não deve sofrer distorção durante o procedimento de moldagem, porque é o princípio básico para você conseguir um molde adequado. Se a moldeira distorcer durante o procedimento de moldagem, então a parte interna, o molde, já não acompanhará as formas, a cópia seria uma cópia fiel daquilo que você tentou moldar. Então, embora essas moldeiras tenham essa capacidade de ser distorcidas com uma leve pressão, não é? Abrir, por exemplo, ou fechar, elas, durante o procedimento de moldagem, se tornam rígidas, né? Porque somente o fato de você colocá-las na boca não causa essa distorção, né? Então, é mais ou menos isso em relação à moldeira superior de alumínio perfurada. Essa moldeira geralmente é usada para procedimentos de moldagem com alginato e com algum tipo de elastômero, né? Então, é mais ou menos isso ao respeito da moldeira superior. Como eu já tinha mencionado, a moldeira inferior, né, tem a diferença da superior, porque ela tem essa fenda aqui. E todas as moldeiras metálicas ou de plástico, que eu já vou mostrar mais para frente, tem esse espaçamento aqui, que corresponde ao espaço da língua. Da mesma forma que já mencionei anteriormente, tem o corpo da moldeira, que seria toda essa extensão posterior, e a área do cabo, que também acompanha o longo eixo do corpo da moldeira, né? As mesmas características, perfuração de toda a sua área, que ajuda à retenção do material, e tenho que observar que existe uma altura determinada na área anterior, que pode também corresponder acima, por exemplo, de 1,5 centímetros, como vocês estão vendo aqui, né? E conforme se aproxima a área posterior, a área dos molares e a área retromolar, ela tem uma diminuição significante. Vou mostrar aqui para vocês. Essa área aqui posterior começa a diminuir, já que o fundo de sulco posterior na área inferior acaba também sendo curto. Então, não seria muito de utilidade que existisse uma continuidade na área posterior. E isso, claro, também está presente na área contralateral, né? Então, as características são essas, certo? Tá? Essa é uma moldeira metálica de alumínio, né? Que com uma leve pressão você pode distorcer.
De qualquer forma, são moldeiras que a gente encontra comumente no mercado. E como eu já tinha mencionado para vocês, a fenda permite, né, que você coloque essa moldeira. Vou mostrar aqui, certo? E aqui seria o espaço que corresponde à língua. O importante é saber de que essa borda que eu estou mostrando aqui deve chegar bem próximo do fundo de sulco do paciente. Por isso que é importante que exista uma altura de moldeira, tanto na área vestibular, na área anterior e na área lingual. E claro, essa altura de moldeira influencia bastante no procedimento de moldagem quando trata-se de pacientes dentados, onde eu tenho uma altura desde a parte mais superior até o fundo do sulco, tem uma altura determinada, por isso que a altura da moldeira tem que ser maior. E quando eu perco os dentes, eu já não tenho toda essa altura, então a altura da moldeira diminui, e eu mostrarei isso mais para frente nos procedimentos de moldagem de pacientes edêntulos. Assim como nós temos essas moldeiras metálicas que eu mostrei para vocês, a gente também tem alguns tipos de moldeiras de plástico, né? E eu vou mostrar algumas diferenças agora já para vocês, né? As características continuam sendo as mesmas. Eu tenho uma moldeira, vamos afastar isso aqui por enquanto. Eu tenho uma moldeira de plástico, certo? Essa moldeira é um plástico rígido, não consigo distorcer. Ela apresenta um cabo também, e esse cabo acompanha o corpo da moldeira na sua forma longitudinal. E na parte do cabo eu tenho a numeração, número 6 e o tipo de moldeira, a marca da moldeira Morelli. Então isso quer dizer que eu tenho uma moldeira Morelli 6 superior e eu tenho uma moldeira Morelli 6 inferior também. Agora, uma coisa que devemos lembrar é que não sempre, se o paciente usa a moldeira tipo número 6 da maxila, nem sempre a mandíbula pode corresponder ao mesmo número, porque alterações anatômicas podem ocorrer no paciente e ele usar uma moldeira tipo 5 ou uma moldeira tipo 7. Isso é uma variação anatômica, então devemos lembrar que nem sempre os números correspondem para o mesmo paciente. A característica dessa moldeira é que ela apresenta também perfurações. Essas perfurações têm o mesmo objetivo, né, de reter o material de moldagem que vai ser colocado dentro e permitir que durante a remoção da moldeira o material de moldagem não desloque da moldeira, né? Então isso é importante. Aqui vocês vão observar umas fendas, né, e algumas perfurações, né? A forma de fenda ou perfuração na verdade não faz muita diferença e ela corresponde mais talvez a uma área maior onde o material possa ser colocado e reter de uma forma mais adequada. Uma característica dessa moldeira de plástico é que na área posterior eu tenho uma medida mais ou menos de quase 2 centímetros, sendo que na parte anterior eu tenho uma medida quase de 3, como vocês estão vendo aqui, né? Então isso pode se tornar uma vantagem e desvantagem ao mesmo tempo. Por quê? Essa é uma moldeira muito usada pela área da ortodontia, onde geralmente a maioria dos pacientes são dentados, e essa parte superior, que corresponde à borda da moldeira, essa parte superior que é a borda da moldeira, muitas vezes pode chegar rapidamente ao fundo de sulco do paciente, como eu vou mostrar aqui, né? Veja, essa moldeira aqui passa por fundo de sulco e acaba atrapalhando muitas vezes a moldagem, o procedimento de moldagem na área posterior, né? Então são algumas vantagens dessa moldeira e desvantagens, né? A moldeira também se usa muito para procedimentos com material de moldagem elastomérico para transferência de implantes e te dá a possibilidade muitas vezes, como é de plástico, de você poder fazer furos adicionais para procedimentos específicos de implantodontia. Isso em relação à moldeira superior. A moldeira inferior, da mesma forma como foi mostrado anteriormente, presente essa fenda, onde você vai deixar o espaço para a língua. Só que uma das desvantagens, do meu ponto de vista, é que essa moldeira não tem uma extensão adequada na área lingual, como eu estou mostrando aqui, né? Vou deixar aqui de lado, vocês vão ver que existe uma escassa, uma pequena altura aqui. E isso muitas vezes evita com que o material consiga chegar na parte mais inferior, né? Isso é complicado para pacientes dentados que são edêntulos na área posterior. Então, às vezes, na maioria das vezes, é necessário você colocar material aqui
tipo cera, para poder aumentar o comprimento da moldeira, e isso dificulta um pouco e aumenta o tempo de trabalho quando se trabalha com esse tipo de moldeira, né? Então, como eu estava dizendo, existem vantagens e desvantagens. Vou mostrar para aqui para vocês. Vocês vão verificar aqui a altura dessa moldeira na sua área lingual, aproximadamente 2 centímetros, vocês estão vendo aqui, né? E na área lingual aqui, eu tenho praticamente 1 centímetro, né? E na área mais anterior lingual eu tenho meio centímetro, então isso dificulta muitas vezes os procedimentos de moldagem, né? Mas claro que para cada procedimento existe uma escolha definitiva, e isso quem determina é o cirurgião dentista. Bom, vamos continuar aqui. Agora eu já mostrei para vocês moldeiras de plástico, moldeiras de alumínio, e vou mostrar as moldeiras de metal, né, rígido, moldeiras que se denominam tipo vernes, né? As moldeiras vernes, elas também podem ser perfuradas e não perfuradas. Essas moldeiras são não perfuradas. Então vou mostrar inicialmente a moldeira superior, né? Eu tenho a moldeira superior aqui, apresenta as mesmas características, a parte do cabo com uma numeração específica, S3, como vocês estão vendo aqui, e a parte posterior que corresponde ao corpo da moldeira, né? Da mesma forma, eu tenho uma borda superior, né, que está mostrando aqui, e tenho uma borda inferior, né? O que chama atenção aqui é que não existe perfuração, né? Então, como o material ficaria retido na sua parte interna? A gente deve observar aqui que existe esse metal aqui dobrado, né, um fio de metal dobrado que promove retenção tanto na parte externa quanto na sua parte interna. E na parte interna da moldeira existe uma fenda em toda a extensão vestibular e toda a extensão posterior, que também vai ajudar a retenção desse material, né? Então, essas fendas e essas áreas de retenção têm a mesma função que as perfurações que observamos nas moldeiras perfuradas. Da mesma forma, como já foi mencionado anteriormente, a área completa corresponde à moldeira da maxila, e a área que existe, que tem uma área livre, corresponde à posição da língua, para a moldeira inferior, né? Então, os procedimentos de moldagem são os mesmos, certo? A altura, uma característica dessa moldeira tipo vernes, é que existe uma altura determinada e quase uniforme sempre. Estou mostrando aqui aproximadamente sempre 1 centímetro, um pouquinho mais de 1 centímetro, certo? E isso de alguma forma nos permite que essa moldeira possa ser usada com muita mais facilidade na grande maioria dos pacientes, né? E claro que na maioria dos casos é necessário individualizar as moldeiras com material adicional para acondicioná-las e que fiquem mais próximas dos rebordos residuais dos nossos pacientes. Já a moldeira inferior contém a mesma característica dela ser alta na parte anterior, e conforme for indo para a área posterior, ela vai diminuindo sua altura. Por quê? Como já tinha mencionado anteriormente, a parte posterior da área de molares na moldeira inferior, o fundo de sulco vai diminuir de tamanho, então não preciso de uma altura de moldeira como se fosse moldar maxila, por exemplo. Apresenta na sua parte interna também essas áreas de retenção, como vocês estão vendo aqui, e essa parte interna será aquela parte que vai conter o material de moldagem, né? Os procedimentos de moldagem são os mesmos. Eu vou mostrar para aqui como mais ou menos encaixa essa moldeira, certo? Aqui você está observando que existe uma desfasagem, existe um espaço, né? E esse espaço pode ser coberto com cera também, e podemos aumentar a altura, e isso corresponde a uma aula posterior onde vai ser mostrado. E podemos aumentar também a altura dessa moldeira aqui com cera. Essa moldeira definitivamente não se ajusta muito a esse manequim, né? Podríamos usar uma moldeira maior. Mas como vocês estão vendo, existe uma adequação que a moldeira deve sofrer para podermos realizar os procedimentos de moldagem. Já essa moldeira, por exemplo, inferior, fica muito mais adequada às necessidades
do procedimento de moldagem, eu tenho um espaço aqui razoável em toda a sua extensão vestibular, como eu estou mostrando aqui, que permite que essa moldeira se ajuste muito mais à estrutura dental do manequim, né? Aqui você também pode observar que ela contempla todos os dentes, né? E deixa o espaço na área média para o posicionamento da língua, né? Então, nem sempre uma moldeira, vamos dizer assim, uma moldeira superior pode ser usada com o mesmo número para moldar a parte inferior. Se eu tenho uma moldeira número 6, por exemplo, para a maxila, isso não quer dizer que eu usarei o mesmo número para a mandíbula, né? Nem sempre existe essa concordância de tamanho, né? Devemos lembrar que as moldeiras, essas de estoque que a gente chama, que são as metálicas ou de plástico, são moldeiras padrão. Isso quer dizer de que existe uma distância determinada para cada segunda moldeira, mas existe uma variação anatômica que pode fazer com que uma moldeira tipo 6, por exemplo, se encaixe perfeitamente na área anterior e não se encaixe na área posterior, né? Então, isso cria algumas dificuldades e, de alguma forma, podem causar alguns transtornos durante o procedimento de moldagem, né? Como eu tinha dito para vocês, existem procedimentos de moldagem que são feitos em pacientes dentados, completamente dentados, né? Eu estou retirando aqui os dentes do manequim para mostrar para vocês um outro tipo de moldeira, né? Estou tirando aqui, vocês estão vendo. Eu vou tirar também desse lado aqui. Vamos ver com calma. Vou tirar aqui. E eu vou fazer no manequim uma simulação de paciente que perdeu prematuramente suas estruturas dentárias e vou deixar unicamente de canino a canino. Faltando mais um premolar aqui. Então, vocês estão observando aqui já uma característica diferente de paciente. Um paciente que unicamente tem seus dentes na área anterior, né? E esse paciente precisa também ser moldado. Então, existe uma moldeira metálica, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, de aço também. É uma moldeira para paciente parcialmente dentado, né? Ou paciente parcialmente dêntulo, né? Isso quer dizer que na parte, como vocês estão observando aqui, no fundo, você tem bem uma parte mais afundada da moldeira e essa parte mais superficial. Você vê as retenções aqui, da mesma forma na parte vestibular, mas a característica principal é que essa área é muito mais profunda e essa parte distal é muito mais alta. Por quê? Justamente para se adequar à característica do paciente. Então, vou mostrar para vocês aqui. Essa parte é mais funda, porque eu tenho dentes que vão entrar no molde aqui. E essa parte é mais alta, por quê? Porque eu não tenho dentes e esse rebordo residual se aproximará muito mais rapidamente na área posterior, né? Então, essa moldeira metálica também se ajusta às características do paciente, né? Então, é importante salientar que existe também esse tipo de moldeira, né? Para a condição de pacientes parcialmente dentados. E assim como existe a moldeira superior com essa característica, existe, claro, também a moldeira inferior com a mesma característica, né? De ter uma parte mais profunda e uma parte distal um pouco mais alta, que corresponderá, claro, à condição onde na mandíbula exista, por exemplo, dentes de canino a canino e as áreas edêntulas fiquem na área posterior. As características da moldeira de ambas moldeiras são as mesmas, se comparadas com as outras já mencionadas anteriormente. Cabo que acompanha o eixo da moldeira, uma área posterior curta, né, sem altura, porque a área que corresponde aos molares inferiores, um espaço para a língua e a área de retenção na parte interna, tanto na parte vestibular quanto na parte lingual e posterior. E o mesmo ocorre na parte interna
aqui nessa fenda e esse dispositivo de fio que foi soldado aqui para promover uma retenção. Finalmente, podemos dizer de que existe uma codificação para cada uma delas que está em função da marca da moldeira, né? Inferior 4, superior 4, e não necessariamente também nesse caso, essas duas moldeiras podem ser usadas no mesmo paciente, porque a variação anatômica é muito grande. Existem outros casos onde eu tenho, por exemplo, aqui, esse modelo desse paciente aqui, né? Do que eu mostrei para vocês até hoje foram moldeiras de estoque, né? Moldeiras padrão que você vai e compra nas dentais, e você, claro, tem que ter um número grande de moldeiras para poder atender a todas as necessidades do paciente. Mas existem alguns casos específicos onde moldeiras devem ser confeccionadas, moldeiras que chamamos moldeiras individuais, que elas podem ser confeccionadas com resina acrílica, né? Que na verdade a resina acrílica é um plástico, certo? Essas moldeiras individuais têm a característica de serem propriamente adequadas a esse rebordo que você vai trabalhar, como vocês estão vendo aqui, né? Isso aqui é uma moldeira individual inferior, certo? Né? Com as diferenças de que eu tenho a posição do cabo, por exemplo, inclinado para anterior, com inclinação de aproximadamente 45 ou 60 graus, isso depende do quem vai fabricar a moldeira, ou ela pode também ser reta, acompanhando o corpo da moldeira. Isso depende do tipo de procedimento de moldagem que você vai fazer, né? Então, essa parte interna da moldeira é a parte que reterá o material de moldagem, que é geralmente um elastômero, e tem uma borda vestibular, uma borda inferior. E aqui a diferença das outras moldeiras, eu posso deixar essa moldeira sem perfuração, e aí no caso eu usaria um adesivo na parte interna para ajudar a reter o material, ou posso perfurar com uma broca de aço a moldeira para promover também uma retenção adicional, né? Então, só para mencionar, essas são moldeiras individuais feitas em resina acrílica, elas podem ser também confeccionadas em acetato, né, com dispositivos especiais, e se usa muito também em procedimentos de reabilitação, né? Só para mostrar para vocês. Isso será ensinado para vocês na parte de prótese total. Para finalizar, existem também umas moldeiras menores, vamos chamar assim, né? Moldeira porque é um dispositivo de plástico ou resina, como já foi mostrado anteriormente, que a gente confecciona para quê? Para poder moldar preparos, né, que a gente faz nos procedimentos de prótese parcial fixa. Aqui, na verdade, o que nós fizemos? Nós criamos uma moldeira, certo? Pequena, que tem a mesma característica. Nessa parte interna, será contido um material elastomérico e será realizado o procedimento de moldagem na boca, nos preparos na boca. Só que esta moldeira, esta mini moldeira, ela tem um nome específico. Ela se denomina casquete, né? Casquete. E nesse caso eu tenho dois casquetes que são unidos por uma barra de resina acrílica, mas os procedimentos de moldagem são os mesmos. Eu colocarei o material de moldagem por dentro de cada casquete e na boca realizarei o procedimento de moldagem para a prótese fixa. Mas isso será muito mais abordado em aulas posteriores, né? Então, para finalizar, é importante mencionar de que existem várias formas de moldeira, né? Vamos colocar aqui na mesa diversas formas de moldeira, diversos tamanhos, formas e variações, né? E também temos as moldeiras individuais, né? Vamos ver se eu consigo colocar todas no mesmo plano. E essas moldeiras metálicas, elas têm como função carregar o material de moldagem na sua parte interna, como eu estou mostrando aqui, carregar o material de moldagem na sua parte interna, né? Aqui também a moldeira de resina acrílica, e realizar procedimentos de moldagem na boca dos pacientes. Claro que a descrição da técnica será feita em aula posterior, mas devemos reconhecer de grosso modo a parte do cabo. É importante a parte do cabo, a parte do cabo aqui, a parte do corpo da moldeira, a parte completa contínua que corresponde ao palato e define a moldeira superior,
e a parte fendada, onde existe o espaço, corresponde às moldeiras inferiores. Então, no consultório do dia a dia, a gente deve ter sempre uma grande variedade de moldeiras para que possamos atender todas as necessidades do paciente. Bom, por enquanto é isso, e em aulas posteriores mostraremos a sequência de individualização da moldeira. Obrigado.